O Tarobá Entrevista está de volta. Agora há pouco eu falei do Jogo Aberto. O Jogo Aberto é à noite, viu, gente? Às 10 para 7 da noite, eu aqui com outro convidado, entrevistado especial para você aqui na TV Tarobá de Londrina. E hoje, no Tarobá Entrevista, estamos falando com o consultor Wellington Moreira, lançando o livro Líder Tático, o livro que está aí no seu televisor, que fala sobre como garantir a execução da estratégia e o que fazer quando a empresa ainda não sabe para onde ir. Um exemplo aqui, eu deixava a pergunta no bloco anterior. Quantas e quantas empresas, Wellington, eram sensacionais na década de 80, na década de 70, década de 60, e talvez por uma falta de planejamento, por uma falta de percepção, de olhar de mercado, essas empresas ficaram para trás. Vamos por um exemplo, não vou falar o nome especificamente, mas o telespectador vai associar máquina de escrever. A máquina de datilografia, não é? É verdade. Quem que não fez o curso? Eu fiz curso de datilografia. Hoje não dá nem para contar isso, né? Não Se dá. a gente conta isso. Não existe mais escola de datilografia, né? Os computadores já trazem programas para você aprender a digitar. Mas, enfim, não olharam que estava chegando o computador. Algumas marcas até se adaptaram. Outro exemplo que a gente poderia citar, a máquina fotográfica com filme. Isso, é Não verdade. é? Hoje as máquinas são todas digitais. Como trazer esses exemplos para a nossa realidade? Então, essas empresas, elas têm o que todos os estudiosos chamam de miopia em marketing, não? A grande mudança nesses últimos anos, principalmente na última década, é que as empresas antes elas tinham um foco no produto. Agora elas têm o foco, depois elas passaram a ter foco no cliente e agora elas têm o foco do cliente, essa que é a ideia. O foco no produto era pensar no produto e, raciocinando de forma rápida, eu fabrico algo, quem quiser compra. Como não havia uma oferta tão grande, se eu fabrico máquina de escrever, eles que venham comprar máquina de escrever. Quando apareceu o computador, não, vai ter gente fabricando computador, eu fabrico máquina de escrever. Não pensavam que ia disputar o dinheiro do mesmo cliente. Na década de 90, se começou a falar muito de foco no cliente. Então, as empresas começaram a perguntar para os clientes o que eles queriam. O que você quer comprar? E começaram a descobrir muitas coisas, só que havia um problema. Nem sempre o cliente sabia exatamente o que ele queria. Nenhum de nós falou, eu quero um smartphone. Nós dizíamos, olha, eu quero um objeto portátil, eu queria ver meus e-mails no celular, seria bom se eu tirasse fotos e já mandasse para as pessoas na hora. E alguém desenvolveu um produto. Então, hoje se fala no foco do cliente, que é me posicionar e ver o mundo como o cliente vê. Só que isso vem realmente ao encontro do que a gente conversava no bloco anterior. Eu tenho que estar perto do cliente, não posso estar encastelado dentro da organização. E muitas empresas nos anos que tinham um sucesso fabuloso nos anos 70, 80, eram empresas centenárias no início dos anos 2000, desapareceram porque elas não perceberam que o mundo estava mudando e continuaram dentro da sua casinha. E elas nem se reinventaram, né? Porque para fazer uma determinada marca de máquina, aquela mesma marca de computador e assim por diante. Isso, elas ficaram presas a um sucesso momentâneo. E não é difícil ficar presa a esse sucesso, como, por exemplo, uma dessas marcas que você lembrava, detinha 90% do mercado mundial de filmes fotográficos analógicos. Para ela pensar em se reinventar, só que o interessante, nos anos 70 foi essa mesma indústria que criou no seu centro de pesquisa a tecnologia digital. Só que tem um fato interessante, numa conversa lá, olha, desenvolvemos a tecnologia assim, vai ser diferente. Eles não chamavam ainda de digital, mas o primórdio da tecnologia digital estava surgindo ali. Só que o diretor de mercado falou, vocês estão malucos? Nós temos 90% do mercado mundial de filmes analógicos, você quer que eu lance uma outra coisa? Para, não vou fazer isso. Nos anos 90, alguém lançou antes deles. E liderou o mercado, ocupou o mercado. E agora estão em falência. Né? Olha só. Isso são pequenos, são alguns exemplos, né? Para despertar, para levar a pelo menos a curiosidade. E esse também é o objetivo aqui da entrevista, né? Levar a discussão, levar o senso crítico para as empresas pensarem para onde que elas têm que caminhar e quais são as ferramentas que elas precisam para isso. Exato. Antes era fácil prever o mundo. Antes era fácil ser estratégico porque o mundo era jogado num tabuleiro de xadrez previsível.
Hoje, esse tabuleiro de xadrez não é nada previsível, as pessoas estão inseridas entre as peças e há necessidade de ter um grau de acerto muito grande. Tanto é que se fala, né? Qual é a pré-condição para ser um grande líder, ou reconhecido como um grande líder? Tomar decisões acertadas. Quem não toma decisões acertadas hoje, ele não tem a chance de, daqui a 3 ou 4 anos, mostrar o valor, porque ele não vai estar na organização. Isso acontece numa pequena empresa, quando essa pessoa é empresária, isso acontece numa grande, quando ele foi contratado por um conselho de administração. Então, a necessidade do resultado de curto prazo e do equilíbrio desse resultado de curto prazo com o de longo, não é fácil desenvolver essas duas competências. Né? Hoje, aliás, quando você tocou no ponto de que em épocas de crise, só aquelas empresas realmente que têm ousadia, que têm, não é? Que tem visão, conseguem sobreviver e aí sim conseguem dar um tapa na concorrência, é aí que está a diferença, né? Por exemplo, a empresa que tem lá os seus milhões guardados na época das vacas gordas, deixou lá rendendo juros e não aplicou absolutamente nada num percentual que poderia ser mínimo, mas que visualizaria uma crise. Olha, se acontecer uma crise, o que eu vou fazer? Eu vou modernizar minhas máquinas, eu vou fazer reciclagem com meus funcionários? Não. Guardou o dinheiro. A montanha de dinheiro dele aumentou num dia, mas diminuiu no outro, sumiu no outro. Podemos dizer assim? Podemos. Muitas vezes os empresários brasileiros ainda acabam nos preparando muito bem para crises porque não constroem diferentes cenários. A gente tem a tendência de construir o cenário que nós queremos que se realize e nos apegarmos a ele. E quando alguém diz alguma coisa contrária, principalmente mostrando um cenário pior, não, você está lidando com mau agouro, você não quer ver o meu sucesso. Não vê aquilo como um questionamento, a primeira opção que parece ser plausível hoje, talvez não se realize amanhã. Verdade. Então, e por que isso? Porque nós não valorizamos tanto o planejamento de longo prazo. O empresário brasileiro gosta de fazer primeiro e depois ele planeja. E nós nos orgulhamos de, muitas vezes, quebrar empresas e na quarta organização, a quarta companhia ser um sucesso estrondoso. Sendo que o americano e o europeu, nem tudo serve para nós, mas nisso eles realmente são muito bons. Eles planejam, pensam em tudo antes. Quando vem a crise, eles estão preparados porque eles já tinham pensado nesse cenário, nesse contexto, e automaticamente já tinham tomado decisões. Quando aparece a primeira aguinha, começa a subir, eles já implementam aquele plano tático rapidamente e não sofrem consequências adiante. Né? Perfeito. O que mais você traz no seu livro para antecipar aí para o nosso telespectador, que é fundamental na gestão, que é fundamental na liderança, na aplicação, na execução daquilo que foi planejado? O que mais tem aqui? Nos últimos 15 anos no Brasil, houve uma grande mudança no modelo de gestão das empresas. Até então, se valorizava muito um modelo piramidal, né? Aquela empresa centralizada, manda quem pode, obedece quem tem juízo, em que o principal era seguir o que o chefe estava dizendo. Só que houve uma grande mudança, que é a inversão dessa pirâmide nos últimos anos, que é a valorização às ideias das pessoas, criar um ambiente de trabalho que seja muito mais saudável, né? Vamos dizer assim, as pessoas gostem de estar ali. E isso por quê? Não porque é algo bonito, porque as empresas, elas perceberam que os clientes querem tomada de decisão rápida, quando trazem algum tipo de problema, querem ver uma resposta rápida da companhia. E a empresa piramidal é aquela que o atendente recebe, vai levar para o supervisor, para o gerente, para o diretor. Quando volta, o cliente já comprou num outro lugar. Então, o papel tático antes era exercido por quem? Aquilo que a gente chama da média gerência. Gerentes, coordenadores, quem está no meio dessa pirâmide. Hoje em dia, não. Muitas empresas nem pirâmide têm mais hoje. Então, quando eu escrevi sobre o líder tático, não pensando só na liderança formal, mas em todas as pessoas que muitas vezes têm um papel informal de liderança. Trazendo aquele exemplo ainda de um supermercado. Um empacotador, muitas vezes, pode perceber um determinado problema e ele tem que vender esse problema para o gerente do supermercado. No momento que ele faz isso, ele não é uma liderança tática formal, mas ele tá tendo um olhar tático. Ele está vendo que aquilo pode trazer um prejuízo muito grande. E as empresas estão desesperadas em buscar pessoas que façam isso. Só que nem sempre criam um ambiente favorável
para que essa pessoa tenha iniciativa, ou que, pelo menos ela tendo iniciativa, o líder formal diga, que bom que você falou isso, Sim. Como que nós podemos resolver? Então, é isso que eu trago no livro, como fazer essa transição e levar pessoas, tanto que têm um papel tático formal quanto informal, a fazerem acontecer no dia a dia. Importante isso, importantíssimo. Vamos tentar traduzir algumas coisas que você falou numa linguagem popular. Vestir a camisa da empresa. Ser proativo, não é? Tá vendo que aquele copo vai cair, que vai me dar um prejuízo e tal, e não avisa, não fala nada, eu estou fazendo o meu aqui, já tá bom demais. Uhum. O colaborador que tem propensão a esses requisitos e o que não tem, eles têm caminhos diferentes dentro da empresa, né? Sim, 10% das pessoas, elas estão dispostas a se autoliderar e até liderar outras pessoas. 90% querem ser liderados por alguém. Então, é impossível pensar que todo mundo vai ter iniciativa ou proatividade no dia a dia. Só que a questão chave nem sempre a empresa está preparada para receber a proatividade de pessoas que querem mostrar seu valor. Então, a empresa, por exemplo, quando alguém mostra... geralmente, quando eu estou numa companhia, eu tento perceber duas questões. Como que a empresa age quando alguém diz eu não sei, quando ele diz eu errei. Quando ele diz eu não sei e ele é recriminado, todo mundo que está ao redor entende o quê? Opa, melhor é não falar nada, é melhor fazer o trabalho errado do que manifestar. Quando ele diz eu errei e é recriminado, é punido, todo mundo entende também, olha lá o que aconteceu, melhor esconder debaixo do pano. Então, a questão central, empresas convidativas à proatividade são empresas em que as pessoas, não é que se valorizar o erro, mas quando o erro acontecer, ter abertura para que as pessoas entendam aonde que erraram e o que elas devem fazer para não errar novamente. Sim. Ou, no máximo, cometer erros diferentes, né? Porque se nós tivéssemos ambiente de trabalho onde o novo erro fosse valorizado, as pessoas estariam muito mais dispostas a serem proativas e, consequentemente, as empresas descobririam soluções que hoje facilitariam lidar com a crise, né? Certo. E as empresas pecam também quando não reconhecem ou não valorizam aquele que já tem, por natureza, por vocação, a proatividade e aqueles outros requisitos que elevam a empresa dentro e fora dela? Sim, muitas vezes eu encontro gestores que dizem assim, mas se eu valorizar alguém, se eu premiar alguém, como que eu vou lidar com os demais? Só que a pergunta que geralmente eu faço, mas não é esse exemplo que você quer de todo mundo? É esse que eu quero. Então, você tem que valorizar esse exemplo para as pessoas entenderem que o caminho é esse. Então, nem sempre o gestor está preparado para ver quando alguém faz algo direito, que é flagrar a pessoa fazendo algo certo. E essa valorização, tem que entender que não é só monetária. Muitas vezes é aquele tapinha nas costas, muitas vezes é quando está todo mundo junto, dizer, olha, parabéns fulano de tal por aquilo que você fez, nós gostaríamos que todo mundo tivesse ações como a sua. Quando isso acontece, as pessoas vão entendendo que o discurso é, opa, peraí, antes não valorizava isso, agora valoriza. Só que a partir desse momento, o que o gestor tem que estar atento também? Que as outras pessoas vão começar a ter iniciativa, ele tem que estar acompanhando. Se ele estiver encastelado dentro da sala dele, ele não vai ver. E se ele não vir, os outros vão começar a falar, poxa, mas eu fiz também, ninguém visualizou, ninguém elogiou, ninguém falou. Então, o trabalho da liderança não é fácil, porque nos dias atuais o líder ele tem que estar caminhando pela organização, para acompanhar de perto. Ele não pode saber por terceiro simplesmente que fulano de tal fez algo direito ou fez algo errado. Se ele estiver caminhando pela organização, ele vai ser o grande difusor desse olhar de iniciativa, de proatividade que tanto se espera das pessoas que trabalham ali, né? Perfeito. Eliton, infelizmente o nosso tempo está terminando. Eu tenho aqui que te agradecer por ter trazido aqui em primeira mão a divulgação do seu livro, importantíssimo para as organizações, importantíssimo para as empresas, importantíssimo para esse momento, né, que nós estamos vivendo. E deixar aí o espaço, convite, feito para uma próxima, a gente bater um outro papo sobre gestão. Ok, Fernando, obrigado pelo convite. Espero que todos, aqueles que tiverem acesso ao livro, gostem do conteúdo. E estou à disposição para uma próxima vez a gente ter um belo papo como hoje. Tá certo. Obrigado, um bom dia para você. E o Tarobá Entrevista fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana com a apresentação da Cirlei Benetti. Eu volto daqui 15 dias. E hoje à noite, no Jogo Aberto da TV Tarobá, em Londrina. Uma boa noite para você e até a próxima.